Olá, pessoal, novamente aqui, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do Programa de Atualização em Sanidade e Produção de Suínos 2026. Este programa foi cuidadosamente estruturado para profissionais que desejam atuar com mais critério técnico, visão sistêmica e segurança nas decisões, integrando sanidade, reprodução e manejo com pilares fundamentais da eficiência produtiva na suinocultura moderna. Esta aula abordará um dos pontos mais estratégicos do sistema, o manejo reprodutivo da fêmea, com a professora Janine de Camargo. A professora Janine é doutora em Ciências Veterinárias, docente da Universidade de Passo Fundo, com ampla atuação em reprodução animal, biotecnologias da reprodução e biologia molecular, aliando conhecimento científico profundo, aplicando na prática, na produção animal. Nesta aula, vamos nos aprofundar no sistema reprodutivo das fêmeas e os aspectos fisiológicos, para quem busca domínio técnico, atualização científica aplicada e excelência na condução dos sistemas reprodutivos. Esta aula é indispensável. Desejamos a todos uma excelente aula e aproveite o nosso programa de atualização. Até logo. Bom, então agora a gente vai iniciar o tópico de anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor da fêmea suína, tá? Primeiramente, né, gente, eu sempre gosto de falar isso, assim, falo, né, com muito orgulho, assim, da cadeia produtiva que a gente trabalha, né, que é sobre a performance reprodutiva, né? A gente, apesar de todas as limitações que a gente pode ter, né, dentro da nossa suinocultura, né, hoje a gente tem uma possibilidade, né, a gente tem um número, assim, de índice zootécnico de performance reprodutiva muito bom, né, e aí, se a gente for olhar para as cadeias produtivas do lado, né, a gente tem algo, assim, que ainda não conseguiu, né, ser alcançado por nenhuma espécie, mesmo a gente sendo a espécie que menos utiliza biotecnologia, né, então, a biotecnologia que a gente usa é basicamente a inseminação artificial, né, por questão anatômica, e a gente vem melhorando, né, cada vez mais, mas aqui a gente consegue produzir muito, né, e com eficiência, né, quando a gente não tem uns problemas aí no meio do caminho, mas a gente consegue, sim, produzir, né, com bastante eficiência, tá? Então, se a gente for olhar, né, a gente tem a nossa suinocultura tecnificada, né, com uma grande, né, ali 95% das nossas fêmeas comerciais sendo inseminadas, tá? E se a gente olhar aqui, tá, para esse gráfico, 80% das nossas fêmeas são inseminadas com inseminação pós-cervical, tá? Então, a inseminação pós-cervical é um melhoramento, né, da biotecnologia, que é a inseminação artificial, né, para suínos. E quando a gente vai olhar para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, eles não têm esse número, tá, tão elevado para inseminação pós-cervical, certo? E a gente tem, né, os mesmos limitantes técnicos, né, talvez até mais, e porque, né, a gente tem dificuldade em mão de obra também, é nesse sentido que eu quero me referir, né, em ter mão de obra para executar a técnica, e também, né, em materiais que viabilizem que a técnica seja bem executada, que também que a técnica seja executada de uma maneira mais facilitada, certo? Então, a gente tem, né, hoje no panorama, né, uma aplicação de biotecnologia em quase 100% do nosso plantel, certo? E a gente tem uma aplicação bastante volumosa aqui da inseminação pós-cervical, uma quantidade bastante expressiva do nosso plantel. O que a gente avalia, né? A gente avalia aqui índice reprodutivo, né? A gente vai avaliar a taxa de parição dessas fêmeas, a gente vai avaliar quantos leitões nasceram, qual que foi o peso, né? Qual que é o peso da leitegada, qual que é o peso do desmame desses animais, né? Qual que foi o número de nascidos, qual que foi o número de desmamados, certo? Taxa de mortalidade, certo? Então,
a gente consegue avaliar, a gente consegue mensurar quando a gente tem essa coleta de dados. E a gente tem ali, né, uma gama muito grande de dados que a gente pode avaliar para que a gente mensure a eficiência dos nossos processos, certo? Além disso, né, a gente conta hoje com uma fêmea que tem uma característica hiperprolífera, né? Não necessariamente a gente acompanhou outros quesitos dessa fêmea, né? Então, a gente melhorou muito a capacidade dessa fêmea, né, em ovular, né, em produzir ovulações, mas a gente ainda tem que melhorar bastante, né, nessa capacidade uterina dessa fêmea em produzir esses leitões, né, em gestar eles de forma adequada, né, então o tamanho do útero continua o mesmo, certo? E a gente aumentou o número de leitões ali, e isso é, sim, um desafio para essa fêmea. E também a gente trabalhou bastante em genética, né? E a gente vem engatinhando ali, melhorando a questão nutricional, a questão de manejo, a questão de ambiência para essas fêmeas. Porque assim como essas fêmeas, elas são capazes de produzir mais, elas são capazes de nos solicitar mais, né? De nos exigir mais. Então, quem está trabalhando no quarto sítio aqui sabe o que eu estou falando, né? Que quando a gente vai para a seleção dessas fêmeas, a gente está selecionando, está entrando essa fêmea lá para eu ver sistema reprodutor, como é que é a vulva, a conformação da fêmea dessa vulva, como que está o aparelho, o casco, né, o aparelho locomotor dessa fêmea, certo? Como que está a conformação dessa fêmea e, né, o que eu estou dando para ela, né, dentro desse quarto sítio, em questão de nutrição, em questão de manejo, de ambiência, para auxiliar ela, né, na manutenção desse número de leitões que eu aumentei, né, por ela ser uma fêmea hiperprolífera, certo? Aqui, várias, né, todas as empresas de genética já tiveram, né, esse estalo, né, e já estão tentando trabalhar para melhorar essa questão também, né, porque não adianta a gente produzir, né, um número muito grande de leitões e a gente não conseguir ter viabilidade desses leitões quando eles forem desmamados, certo? Ou a gente gerar um problema ainda maior quando esses animais entrarem na creche, certo? Então, são vários fatores aqui que eu acho sempre importante a gente falar, que, na verdade, é uma forma que eu acredito que é importante da gente contextualizar, certo? Eu vou vir aqui falar para vocês sobre anatomia e fisiologia, mas é importante a gente contextualizar como está a fêmea suína dentro da produção, né, da suinocultura, certo? Então, em questão anatômica, né, as gônadas aqui, no caso da fêmea, serão os ovários, certo? Então, a fêmea vai dispor de 2 ovários. Aqui a gente vai ter a produção, então, de estrógeno e progesterona. Então, lá no macho a gente tinha a produção de estrógeno também e de testosterona. E aqui a gente vai ter a produção de progesterona, certo? Então, aqui estão os ovários das fêmeas, tá? Aqui a gente vai ter localizado a tuba uterina, né, o oviduto, como vocês preferirem, que é onde vai acontecer a fertilização dos óvulos, né, que vão ser ovulados aqui pelo ovário, certo? Pelos folículos que estão aqui dentro desse ovário, certo? E esses óvulos, que são as células germinativas, né? Então, lá no macho, a gente produz espermatozoides. Aqui na fêmea, a gente produz óvulos, certo? E eles vão ser fertilizados. Deixa eu botar o cursor aqui. Eles vão ser fertilizados aqui no oviduto, tá? E aí, o que acontece? Na ampola desse oviduto. Eles vão ser fertilizados aqui e o desenvolvimento embrionário inicial vai acontecer ainda dentro do oviduto, né? Até lá por volta de 7 a 8 dias, 5 dias, na verdade, 5 dias depois da fertilização, esses embriões que vão se formar, eles vão entrar para dentro, então, dos cornos uterinos, né, e vão se dispor ali para iniciar, então, o processo de reconhecimento materno, certo? Então, esse ambiente que o oviduto oferece para o óvulo e para o embrião, certo? É um ambiente bastante importante para que a gente mantenha a qualidade dos embriões que a gente vai estar, que essa fêmea vai estar produzindo.
O útero, então, ele vai ser responsável pelo transporte dos espermatozoides. Então, os espermatozoides vão entrar aqui pelo aparelho reprodutor externo da fêmea, vão, né, ou através da IA, né, então a gente vai fazer a inseminação cervical ou pós-cervical, e então o útero, né, vai levar, direcionar esses espermatozoides até o local da fertilização, que é aqui a tubo uterina, certo? Além disso, ele vai realizar processo de embriogênese inicial, então, quando um blastocisto, né, quando o embrião entra aqui para dentro desse útero, certo? E o desenvolvimento aqui do concepto, né, desenvolvimento fetal desses animais. A cérvix, certo? A cérvix, ela é a barreira física, certo, dessa fêmea, e é aqui, então, o nosso principal ponto de estudo aqui, melhoramento de biotecnologia, porque é onde a gente insere aqui, né, então, acopla, na verdade, a pipeta de inseminação para realizar a inseminação cervical, e é também onde a gente vai inserir aqui a pipeta e vai realizar a passagem do catéter, né, aqui nesses anéis cervicais, para realizar a inseminação pós-cervical, que é a inseminação que realiza, então, a deposição do sêmen dentro do útero da fêmea, certo? Quando eu falei para vocês aqui, ó, gente, a fêmea suína, ela tem um corpo uterino, certo? Só que o corpo uterino dela é bem menor em comparação, tá, aos cornos uterinos, ok? E aí a gente tem aqui a vagina, né, e a região vestibular, que fazem parte aqui, né, do aparelho externo da fêmea. Tamanho, né? A gente tem uma diferença do tamanho desse aparelho reprodutor também. Assim como no macho, né, a gente tem diferença no tamanho testicular, a gente vai ter aqui diferença no tamanho ovariano e diferença, né, no tamanho aqui dos cornos uterinos, principalmente. Quando a gente compara uma fêmea adulta, né, uma fêmea que já teve mais de uma aparição, com uma marrã. Justamente porque, né, o estímulo hormonal, né, vai fazer esse desenvolvimento ovariano, e aqui o estímulo, tanto o estímulo hormonal, quanto o estímulo do feto, né, que vai crescer aqui dentro do útero, vai fazer com que aconteça, né, o crescimento desse órgão, né, do útero da fêmea. Alguns cuidados, né, eu estou mostrando para vocês que a gente tem uma diferença de tamanho, certo? Desse aparelho reprodutor dessa fêmea. Então, quando eu penso em aplicar uma inseminação pós-cervical numa leitoa, numa marrã, o porquê que a gente tem esse desafio, né? Por que a gente ainda tem esse desafio? Por que a gente ainda tem uma dificuldade maior, né, para passagem do catéter nessa fêmea que é a marrã? Porque a gente tem um tamanho, né, de sistema reprodutor, né, em comparação a uma fêmea que já teve a primeira gestação, a segunda gestação, certo? Então, os ovários são o local, né, onde vai acontecer dois processos. Então, eu falei para vocês lá no macho sobre a espermatogênese, ok? Agora aqui vão acontecer dois mecanismos, tá? O que a gente chama de oogênese e o que a gente chama de foliculogênese. Os dois vão acontecer em conjunto, tá? Então, o que acontece? Quando vocês veem o ovário de uma porca, tá? Essa porca, né, ela é uma fêmea que ela tem múltiplas ovulações, certo? Então, ela tem o crescimento de vários folículos acontecendo nos dois ovários que essa fêmea tem, certo? Esse crescimento folicular, certo? Ele vai ser responsável por dar a condição para essa célula que está aqui dentro, certo? Desse folículo. Essa célula é o ócito, certo? Então, aqui é o outro processo, que é a oogênese. Quando a gente olha essa imagem aqui, gente, a gente tem folículos primordiais, certo? Folículos primários, secundários, terciários, folículos antrais, folículos pré-ovulatórios, né, antrais, e aqui a ovulação, certo? Então, o que está acontecendo, a formação de um corpo lúteo, que é a glândula transitória que vai produzir progesterona, certo? Então, o que acontece? Durante a formação, tá, desse folículo, durante a formação desse ócito que está dentro desse folículo, certo? A gente vai ter a esteroidogênese acontecendo, né?
que é a produção aqui de progesterona e de estrógeno, certo? Então, o ovário, ele vai ser responsável para a gente ter essa produção também. Então, vai ter duas funções também, endócrina e exócrina. A endócrina sendo a produção de progesterona e estrógeno, e a exócrina, a produção do gameta, que aqui é o óvulo, certo? Então, a fêmea suína, ela vai ter múltiplas ovulações, certo? Então, a gente vai ter ali em torno de 20 a 30 ovulações, em média, certo? Mas a gente tem fêmeas que vão produzir muito mais ovulações, certo? Todas essas ovulações vão ser capazes de formar um concepto, né? Não, né? De formar um embrião? Não, certo? O formato desse ovário, dessa fêmea, é em formato de cacho de uva, justamente porque a gente tem vários folículos dispostos aqui na córtex do ovário dessa fêmea, certo? E quando a gente tem, então, a formação de um corpo lúteo, certo? A gente vai ter a formação, então, de uma região mais protuberante, né? E esse corpo lúteo é a glândula que vai produzir progesterona para a manutenção da gestação, certo? Para até que esse embrião que vai ser produzido, ele consiga realizar o reconhecimento materno, né, dessa fêmea. Então, aqui, algumas características, né? A gente tem, então, a medular, certo? E a córtex do ovário. A medular é onde a gente tem a irrigação aqui, né? Os vasos sanguíneos. E a córtex, que é onde acontece a formação do óvulo, né? A formação, o crescimento folicular vai acontecer aqui na córtex. Então, vejam que, mais uma vez, certo? Aqui, o sistema de defesa, né, as células sanguíneas, ficam muito longe aqui da formação do óvulo, certo? Pelo mesmo motivo que a gente já conversou no macho. Aí a gente tem, né, outras espécies que têm essa córtex invertida, mas aqui não vem ao caso, tá? O que né, ter um ovário, certo, que é a glândula feminina, pode me representar, certo, como diagnóstico de puberdade em uma fêmea, certo? Uma fêmea, ela é classificada como púbere quando a gente tem a formação, certo, de um corpo lúteo. Então, quando a gente tem a formação dessa glândula transitória aqui, que é o corpo lúteo, certo? Eu tenho uma fêmea cíclica, certo? Então, quando eu avalio, certo, por ultrassonografia, o ovário de uma fêmea e eu tenho a presença de um corpo lúteo, isso me indica que essa fêmea, ela é uma fêmea cíclica. Dentro do manejo reprodutivo, certo? Dentro do manejo reprodutivo, principalmente de marrã, de leitoa, a gente tem algumas fêmeas que têm cio silencioso, certo? E isso se torna um desafio, porque isso pode aumentar os dias em abertos que essa fêmea está dentro do meu plantel. Então, ter uma ferramenta diagnóstica, tá, que possa me auxiliar é importante. Mas para que eu saiba usar esta ferramenta diagnóstica, eu preciso entender o que é o ovário de uma fêmea cíclica, certo? O que é o ovário de uma fêmea púbere, onde a gente tem sim atividade folicular, certo? Vocês estão vendo vários folículos aqui dentro da córtex desse ovário, mas eu não tenho a presença de uma ovulação ainda. Do que é uma fêmea que está em anestro, certo? Que é uma fêmea que não tem atividade folicular. Então, eu não tenho a presença de folículos. Eu tenho o parênquima aqui, ovariano dessa fêmea, com uma quantidade muito pequena de folículos, certo? Então, se eu realizo uma imagem ultrassonográfica nessa fêmea, eu consigo fazer a diferenciação aqui dessas fêmeas que são fêmeas que estão púberes já, né, que estão fêmeas cíclicas, daquelas fêmeas que ainda não iniciaram, né, a ciclicidade, mas que são fêmeas pré-púberes, daquelas que podem estar ainda em anestro, seja por anestro aqui por questão de inserir elas dentro do plantel, né, então, marrãs, ou uma fêmea que saiu da lactação, certo, e essa fêmea entrou em anestro, certo? Então, como que é, né, o que a gente pode encontrar
aqui dentro desse ovário, tá? Nesse ovário dessa fêmea, eu tenho a presença aqui de um folículo, certo? Essa seta preta, e eu tenho a presença de um corpo lúteo. Na ecografia, na imagem ultrassonográfica, eu consigo distinguir essas duas estruturas? Sim, né, gente? Porque aqui dentro desse folículo eu tenho líquido, certo? Eu tenho aqui líquido decorrente da produção de estrógeno, certo? E aqui, né, o parênquima do corpo lúteo, eu não vou ter a presença de líquido, tá? Então, quando eu faço uma imagem ultrassonográfica, eu consigo distinguir folículos, né, de corpos lúteos, e eu também consigo distinguir o diâmetro desses folículos, tá? Então, o útero, né, qual que é o papel aqui do útero dentro da reprodução animal, tá? Vai ser, né, realizar aqui, então, propiciar o crescimento do concepto, certo? A gente tem uma extensão de corno uterino, então aqui está o corpo uterino e aqui os cornos uterinos, certo? A gente tem uma extensão muito grande, né, desses cornos uterinos, justamente para poder, né, para eu poder ter a implantação, né, o crescimento ali do número de leitões, né, numa leitegada bem grande, certo? E esse útero, tá, gente, como ele é muito grande, a gente tem a presença, né, dessas flexuras, né, que vão dar essa característica, né, de parecer uma alça do intestino desse útero, certo? E isso, né, é uma característica quando a gente vai avaliar o útero de fêmeas por ultrassonografia, né, quando a gente avalia para diagnóstico de gestação, a gente consegue avaliar, né, a presença da vesícula embrionária e do botão embrionário, certo? Quando a gente está avaliando ali com 25 dias, 30 dias, ali 40 dias, tá? Mas a gente pode avaliar esse útero de uma forma mais precoce também. E até mesmo o diâmetro desse útero, né? Quando eu consigo avaliar o diâmetro do útero, eu também consigo inferir sobre puberdade, sobre início de puberdade dessas fêmeas. Então, não só o ovário, mas o útero também pode ser uma ferramenta, né? Utilizar o ultrassom dessa forma como ferramenta para diagnóstico de puberdade nessas fêmeas, tá? Porque, né, esse útero, né, ele vai aumentando o diâmetro dele. Então, no oviduto é onde a gente onde vai acontecer a fertilização. Então, todos os oócitos, certo? Que forem ovulados, eles vão entrar para dentro aqui para dentro para dentro do oviduto, certo? Do infundíbulo aqui, e a fertilização ela vai acontecer dentro do oviduto, dentro do oviduto na ampola, certo? Então, o que acontece? De 30, né, a 1 hora é mais ou menos o tempo que esses oócitos, eles demoram para chegar no local da fertilização, tá? Então, a fêmea, ela pode ter uma ovulação que vai, né, iniciar e ela vai ter uma duração até de 3 horas, 6 horas, tá? Depois que esses oócitos, eles chegam aqui dentro do oviduto, eles têm um tempo de sobrevida, né? Eles têm um tempo de viabilidade que a gente chama, tá? A viabilidade do ócito, tá, gente, ela é muito menor que a viabilidade do espermatozoide. O tempo de viabilidade do ócito é muito menor do que do espermatozoide. Porque essa célula também é muito maior do que a célula espermática, certo? Então, todo aquele conteúdo citoplasmático que eu contei para vocês que o espermatozoide perde, aqui a fêmea não perde, tá? O ócito, ele precisa manter isso porque é importante, né, depois para o desenvolvimento embrionário. Aí a gente vai ter a cérvix, né? Essa cérvix, então, é um órgão fibroso, né? E aqui é muito importante a gente ter o cuidado da cérvix dessa fêmea, principalmente quando a gente está falando aqui de inseminação pós-cervical, para que a gente tente não causar lesões aqui na cérvix dessa fêmea, né? Para que a gente não cause aqui um processo inflamatório devido à lesão que a gente vai causar, um trauma, né? Se a gente está pensando em auxílio ao parto, né, gente, a gente tem que pensar que o auxílio ao parto, ele pode ser um problema para a vida reprodutiva, para a longevidade dessa fêmea, justamente, né, porque pode afetar também aqui a cérvix dessa fêmea,
certo? E é importante a gente entender, né, que a biotecnologia que a gente utiliza aqui, que é a inseminação pós-cervical, a gente precisa ter o cuidado, né, e a orientação aqui de quem está realizando essa inseminação artificial, para que a gente não cause, né, um problema posterior na vida reprodutiva dessa fêmea. Então, a vagina e a vulva, né, então, a vagina dessa fêmea, ela é bastante longa, né, e ela, então, a gente vai dividir, né, aqui no aparelho externo, a gente vai ter o clitóris, a gente vai ter o lábio vulvar dessa fêmea, que é onde a gente vai abrir para fazer a introdução da pipeta, certo? E a gente vai chegar aqui, né, na vagina dessa fêmea. Então, a gente tem que ter o cuidado aqui, porque essa fêmea, ela não possui o fundo de vagina aqui, né, como em outras espécies, e a gente tem, né, o orifício aqui externo da uretra, que, né, ninguém quer inseminar a bexiga da porca aqui. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente faz a introdução da pipeta, para que a gente não realize a introdução, né, desse catéter aqui no ósteo, e a gente não acabe perdendo essa dose inseminante por não estar depositando o sêmen no local adequado, tá? Falando de endocrinologia reprodutiva, tá? Assim como no macho, a gente também vai ter um sistema endócrino que vai estar, né, controlando aqui essa produção ocitária, certo? Essa produção folicular, essa produção ocitária. A gente também, né, vai ter aqui o GRNH, certo? Sendo produzido pelo hipotálamo, estimulando a hipófise, né, ou aqui a pituitária, a produzir as gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. Só que diferente lá do testículo, né, a gônada aqui é o ovário, e aqui a gente vai ter, então, dentro aqui do folículo, as células da granulosa e as células da teca. As células da granulosa com receptores para o FSH e as células da teca com receptores para o LH. Então, o FSH vai ser um hormônio folículo estimulante, vai estimular o crescimento dos folículos, e o LH, o hormônio luteinizante, que vai ser o responsável por causar a ovulação dessas fêmeas, certo? Então, esse sistema neuroendócrino, né, ele vai tanto coordenar o início, né, como o processo como um todo, né, e regular. Então, a gente também vai ter feedbacks aqui negativos e positivos regulando a liberação hormonal aqui do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então, quem controla, né? Da mesma forma que no macho, né, a gente vai ter aqui o hipotálamo sendo aqui o chefe, né, da produção hormonal. Da mesma forma, né, a gente tem a questão da puberdade, né, sendo regulada por idade e peso, principalmente aqui nas fêmeas, né, essa questão de peso corporal, né, para que eu tenha a liberação, né, na amplitude, aqui nos picos adequados do GRNH para gerar o estímulo da liberação das gonadotrofinas, tá, gente? Aqui tem um outro fator, certo, gente, que vai estimular a puberdade nessas fêmeas. As fêmeas suínas, elas são muito estimuladas pela presença do macho. Então, por isso que, né, dentro da granja, a gente tem aquele macho rufião, que ele vai estimular essas fêmeas tanto, né, quando a gente precisa deles, né, para o diagnóstico, para detecção de cio, mas também para estimular essas fêmeas a entrar na puberdade, né, para estimular o desenvolvimento dessas fêmeas. Então, aqui, a gente vai ter, né, essa comunicação entre o hipotálamo e hipófise, né, e essa comunicação é realizada pelo sistema venoso porta, que vai fazer essa ligação entre o hipotálamo e a hipófise. Qual que é a função aqui, tá? Principalmente maturação folicular e ocitária, certo? Além disso, a nível de oviduto e a nível de útero, certo? Propiciar um ambiente adequado para a célula espermática, certo? E produção hormonais, né? E aqui quando a gente fala, né, de puberdade, né, modificações no aparelho reprodutor dessa fêmea. Então, o GRNH, ele vai estimular, né, a produção, então, desse GRNH, o hipotálamo vai produzir o GRNH, e esse GRNH vai estimular a hipófise interior, então, da mesma forma que no macho, a produzir o FSH e o LH.
Então, a gente tem a liberação tônica de FSH e LH, certo? E a gente vai ter uma liberação pré-ovulatória, né, que vai acontecer aqui pelo centro episódico ou centro súrgico, né, que é só a fêmea que tem, para a liberação, então, do FSH, mas principalmente do LH. Então, quando a gente olha, né, os picos de LH e FSH e compara de um macho e de uma fêmea, eles são muito diferentes, certo? Porque o macho, ele vai ter essa liberação a cada 2, 6 horas, esse pico de LH acontecendo. E para a fêmea, certo? A gente não vai ter essa liberação da mesma forma. A gente vai ter essa liberação, certo? Que vai estar ocorrendo no momento da ovulação, esse pico de LH, para que cause essa ovulação, porque a gente tem um processo aí mais demorado, né? Um ciclo de produção da glândula, da célula germinativa mais demorada, que no caso aí da fêmea suína vai acontecer entre 17 e 21 dias, certo? Esse FSH que é produzido, ele vai ser responsável por fazer o recrutamento folicular, o desenvolvimento folicular, maturação folicular. O LH também, desenvolvimento folicular e maturação folicular, mas principalmente maturação folicular e maturação ocitária, tá? Então, a fêmea, ela só vai ter a liberação de um óvulo, ela só vai terminar a oogênese dela quando ela tiver o pico do LH. Então, o FSH, o hormônio folículo estimulante, né? E o LH, o hormônio luteinizante. O FSH, ele vai estimular o crescimento folicular. Então, aqui a gente tem uma fêmea que tem um crescimento de um grande número de folículos, certo? E quando a gente tem esse crescimento folicular, a gente vai ter aí também o crescimento do que a gente chama de folículo pré-ovulatório ou folículo de Greff, né? Que vai ser aquele folículo que vai estar produzindo uma grande quantidade de estrógeno, certo? E que vai ser responsável por fazer com que essa fêmea, ela demonstre o cio, né? Ela tenha características comportamentais de uma fêmea em cio, porque é uma fêmea que tem um crescimento folicular, né, e uma maturação ocitária adequada, e está produzindo uma grande quantidade de estrógeno, certo? E esse estrógeno que ela vai estar produzindo é que vai ser o responsável por causar, né, um pico ovulatório, um pico de LH lá no centro súrgico que eu mostrei anteriormente para vocês, lá no hipotálamo da fêmea, e fazer com que ela tenha, então, a liberação de LH, né, e a liberação, então, desse LH vai fazer com que eu tenha a ovulação, certo? Então, o pico de LH, ele sempre vai ser, ele sempre vai acontecer posteriormente ao pico de estrógeno dessa fêmea, certo? Que vai ser onde ela vai demonstrar o cio, onde ela vai ter o cio, certo? E o pico de LH que essa fêmea vai ter é que vai ser responsável por causar a ruptura da parede folicular e causar a ovulação, que é a liberação desse óvulo. Então, a fisiologia reprodutiva da fêmea suína, tá, gente? Ela vai estar diretamente relacionada com diferentes mecanismos, né? Tanto a questão ali hormonal, né, dessa fêmea, questão fisiológica da fêmea, né, questão de produzir esses gametas, né, com produção de estrógeno adequada para que a oogênese aconteça de forma adequada, quanto à formação do zigoto, né, a formação desse embrião para que ele realize um reconhecimento materno e modifique a liberação dessa prostaglandina para que a fêmea não libere prostaglandina e eu consiga ter, então, a manutenção do corpo lúteo para a manutenção da gestação, certo? Então, todos esses conceitos, eles vão estar interligados quando a gente vai estar estudando a fisiologia reprodutiva da fêmea. Então, aqui, uma representação, tá, dos níveis hormonais dessa fêmea durante o ciclo estral e o que está acontecendo, tá? A nível de hipotálamo, a nível ovariano e a nível uterino, certo? Então, quando essa fêmea, ela tá na fase folicular, certo? Eu tô tendo um estímulo, certo? De FSH e LH. Essa fêmea tem um estímulo de LH e FSH, um aumento na amplitude e na frequência da liberação do LH e do FSH. Então, o que eu tenho dentro do ovário, certo? Eu tenho um estímulo de crescimento folicular. Eu tenho vários folículos, certo? Iniciando o crescimento folicular,
emergência folicular e crescimento folicular, certo? O que acontece? Esses folículos, eles estão crescendo. E quando eles estão crescendo, eles estão liberando quem? Estradiol, certo? Esse estradiol que é formado dentro de todos esses folículos aqui, ele vai estimular, certo? Um feedback positivo no hipotálamo para a liberação do pico de LH. Quando essa fêmea, então, ela tem o pico de LH, ela tem a ovulação, certo? E essa ovulação, ela vai acontecer aqui no terço final do período de estro dessa fêmea, certo? O que acontece, tá? Esses folículos, eles vão se tornando hemorrágicos, tá? Que vai acontecendo ali, vai ficando mais permeável, né? Essa parede do folículo, certo? E no momento que tem a ovulação, a gente tem o rompimento desse folículo e a gente vai ter a formação, então, do corpo lúteo. Então, as células da granulosa que estavam dentro desse folículo aqui, gente, tá? Elas vão, ao invés de produzir, né, o estradiol, eles vão produzir progesterona, certo? E essa progesterona vai causar um feedback negativo no hipotálamo e a gente não vai ter aqui o recrutamento de uma nova onda folicular, certo? Porque neste momento aqui é o momento em que está acontecendo a entrada dos embriões para dentro do útero, certo? E é a fase luteína. Né? Na verdade, aqui está errado, tá? Tem um aumento de progesterona na fase luteínica, na fase lútea, né, que é a fase de estro dessa fêmea. Então, eu vou ter um aumento da progesterona para manutenção dessa gestação, para reconhecimento dessa gestação. O reconhecimento da gestação, tá, em suínos, vai acontecer lá por volta do 14º, 15º dia. Se não acontecer o reconhecimento dessa gestação, certo? Essa fêmea foi inseminada com uma dose de má qualidade, eu perdi o time, né, a janela de ovulação dessa fêmea, certo? Essa fêmea teve uma reabsorção, que pode ter acontecido também, certo? Então, não aconteceu o reconhecimento materno. Essa fêmea, se ela não tiver o reconhecimento materno acontecendo, ela vai liberar prostaglandina. E essa prostaglandina é que vai fazer essa diminuição aqui da progesterona. E aí, se eu tenho a diminuição da progesterona, certo? Eu tenho o aumento do pico aqui, da amplitude dos pulsos de FSH e LH, e eu vou ter um desenvolvimento de uma nova onda folicular, certo? Então, a fêmea suína, ela é uma fêmea poliéstrica não estacional, certo? O ciclo vai variar de 17 a 23 dias. A gente vai ter múltiplas ovulações acontecendo, e elas não vão acontecer no exato momento, tá? Então, a gente tem aqui acontecendo de 1 a 3 horas essa duração. A puberdade dessas fêmeas vai acontecer por volta dos 4 a 7 meses, ali geralmente 6 meses, e isso vai depender da genética dessas fêmeas, do estímulo e da condição de gordura dessas fêmeas, né, da condição corporal dessas fêmeas. Por quê? Porque essa condição corporal, ela vai influenciar o pico da liberação do GNRH, então a gente tem outros hormônios lá no hipotálamo que vão estar interferindo na liberação desse GNRH devido à condição corporal dessas fêmeas. Obrigado mais uma vez, professora Janine, e esperamos que você tenha se aprofundado, que essa aula tenha contribuído na sua compreensão sobre os fatores que determinam a eficiência reprodutiva das fêmeas no sistema moderno de produção. Na próxima aula, que é a nossa última aula antes da aula ao vivo, avançaremos para um tema transversal e estratégico, bem-estar animal aplicado à suinocultura moderna, com o professor PhD Aldroaldo Zanella. Um conteúdo indispensável para quem busca uma visão integrada, técnica e atual na suinocultura moderna. Esperamos você na próxima aula.